Bom dia, galera do canal Ciências Humanas TV. Como também a questão de televisão, séries e novelas é algo que existe texto, e texto, no caso do nosso país, concerne a textos em português, né? Interpretação de textos, como é construído um texto de forma adequada que atrai o público. É, é, eu me coloquei a para fazer uma análise da novela Vale Tudo, que acabou ontem, e analisando por aspectos como memória afetiva, escolha do elenco, final ruim, remake nota 5, desconfiguração do texto original, Odete não morreu, final de Marco Aurélio, mudanças do final do neto da Raquel, comparação com o texto original, vale tudo Nutella e vale tudo raiz. O que é a memória afetiva, a primeira? É uma novela, uma série que ainda está na mente do público, o elenco original, é muito difícil emplacar, porque há muitas comparações. Eu acho que é isso que ainda que deu que complicou para Vale Tudo. No que sentido? Por exemplo, vou comparar com outras duas novelas. A Viagem original, que é da TV Tupi, e A Viagem, que a Rede Globo é, é, transmitiu e está até fazendo, reapresentando em Valer a Pena Ver de novo. Qual que é a diferença? O elenco, quando foi produzida A Viagem da Globo, o povo não se lembrava mais quem eram os atores originais. Aí não tem essa memória afetiva com a obra original do remake, né? Isso favoreceu com que a obra da Rede Globo é, tem, tivesse aceitação ao público, e ainda tem, né? Porque dá audiência. Ou seja, coisa que vale tudo não tem. Por exemplo, quem tem é, Globoplay pode assistir ao original. Existe uma memória afetiva com relação aos personagens. Por exemplo, tem gente que, não, por mais que a Deborah Bloch seja uma boa atriz, uma excelente atriz, tem gente que não aceita, não vê a Deborah Bloch como Odette Reutemann, mas a grande Beatriz Segal. Sendo que a própria Deborah Bloch falou que meio que fosse uma homenagem para a própria Beatriz Segal, que ela conheceu desde menina e se sentiu honrada por, por fazer a Odette Reutemann nessa versão. Ou seja, a memória afetiva complicou a produção da Vale Tudo Remake. Escolha do elenco. O elenco em si foi um elenco incrível. Atores excelentes. Não podemos tirar o mérito que esses atores que participaram são de excelência. Alguns da velha guarda e outros da nova geração. São excelentes atores, mas isso talvez a parte boa da Vale Tudo Remake tenha sido isso, né? Os atores, apesar do texto não ser tão bom, os atores conseguiram levar de forma até satisfatória, a meu ver. Final ruim, final ruim. Até que eu gostei de uma parte, por exemplo, a Odette Reutemann não ter morrido.
Só não gostei do fato, porque ela, o povo pensou que ela morreu e jogaram a culpa na Heleninha, que já tinha um trauma que se culpava de ter matado o irmão. Aí o que que acontece? No final, ela é acusada de matar a mãe. Outro trauma e o tiro que o Marco Aurélio deu na personagem Odete, explicando inclusive o tiro a mais, né, que a Heleninha teria dado o tiro na parede e ele pegou a arma com uma toalhinha e atirou na Odete Reutemann. E aquilo dela ter ressuscitado foi bem insano. mas, mas foi em geral foi um final ruim, porque desconfigurou demais o texto original, né? Como toda novela foi, o texto original foi desconfigurado. Aí a sexta, Odete Roitman não morreu. Isso aí, a autora do remake trouxe como, como uma novidade, né? E isso foi até legal. O problema é que todo o final também, como um todo, não foi tão legal, né? É um dos problemas que a Globo está enfrentando. Por exemplo, já enfrentou com Renascer Remake, que o final não foi tão legal. E a novela até foi melhor do que o Vale Tudo, a meu ver. O remake de Renascer foi um nota 6, nota 6,5. E o final do Marco Aurélio talvez foi uma das coisas que mais interessante, porque mostrou a realidade, né? Porque, é, inclusive, estamos vivenciando com a relação do Bolsonaro, né? Que já deveria estar na cadeia, está preso em prisão domiciliar, inclusive o personagem inventou para sair que estava doente, né? Complicado, né? É, retratando um pouco da realidade, né? Se o cara é rico, tem bons advogados, ele sai mais fácil da cadeia ou demora a ir mais, como por exemplo o Bolsonaro está demorando, já passou do tempo de ir para a cadeia. Mudança do final do neto da Raquel. Na novela original, a Maria de Fátima entregou o filho, literalmente vendeu o filho para adoção, né? Ilegal. E a Raquel foi resgatar o neto no, no aeroporto. E esse texto foi. Até eu achei legal o final original, já que a broaca da mãe não quis cuidar, a avó Zona cuidou, né? E a Thaís Araújo, inclusive, que teve, teve muito boicote da autora, né? Comparação com o texto original. O texto original não foi. É, é o concurso, né? Não dá para mensurar que foi uma novela de excelência e que retratava ainda mais a realidade do Brasil de 1989, né? Recém nós estávamos recém tínhamos voltado a ser um país democrático. E, para mim, retratou melhor a realidade do Brasil daquela época, né? A original. E para finalizar,
Vale tudo Nutella, vale tudo raiz. Vale tudo original, eu coloco como a vale tudo raiz, que mostrou as mazelas de um Brasil que estava voltando para a democracia, né? E a banana do Marco Aurélio original, vivido por Reginaldo Faria, destacou demais, né? Destacou demais a falta de justiça, né? Porque a Heleninha original, vivida por Caça-Kiss, matou a Odete, e nessa primeira versão a Odete Roitman morreu mesmo. É, embora eu possa até pensar que o plano dos autores da novela original era fazer com que a Odete teria sobrevivido, só que o final foi vazado e teve que alterar, né? Mas mostrou a impunidade, né? A pessoa mata a outra, elimina o CPF da outra e ainda que sem querer e não foi punida, né? Era a realidade do Brasil e até hoje, né? Ou, e a novela Nutella é a dessa autora, né, que desconfigurou demais o texto, desprestigiou demais a Thaís Araújo, que pouca foi destaque, né? A vilã Odete Roitman foi mais destaque do que a protagonista, né? E isso foi, tanto é que muitos até adoram a Odete Roitman, e não gostaram da Thaís Araújo interpretar a Raquel. Mas para mim, na minha humilde opinião, a Thaís Araújo, por mais que tenha sido prejudicada, ela é muito mais atriz até mesmo do que a, a Regina Duarte, que foi a Raquel original. E é isso aí. Compartilhe o vídeo, faça doação, quem puder fazer. Tá, o número do Pix aqui vai estar na descrição. Comentem aí o que vocês acharam do final de Vale Tudo, quem assistiu.